Olá, amigos queridos YouTube maníacos. Aqui fala Egon Bonfim. E muitos de vocês devem estar se perguntando por que, quando é que o Egon Bonfim vai voltar a dar as caras literalmente no vídeo? Olha eu aqui, dando as caras depois de tanto tempo. Pois bem, eu tô aqui para mostrar para vocês um conteúdo diferente. Esse conteúdo eu gostaria de apresentar para vocês um projeto piloto e eu espero que vocês gostem, que se chama Enciclopédia da TV, que é um rótulo que vocês atribuíram a mim e eu fico muito agradecido por esse rótulo positivo que vocês atribuíram para mim, pelo meu vasto conhecimento sobre a história da televisão. Que eu vou contar uma história e depois mostrar um vídeo que elucida toda a história que eu estou contando para vocês. Muito bem, e a história que eu vou contar para vocês, vamos ter que voltar lá no final de 1986 e envolve dois personagens principais, Augusto César Vanucci e Carlos Alberto de Nóbrega. Vanucci vocês todos conhecem, um grande diretor que produziu inúmeros programas humorísticos e grandiosas produções musicais na Globo. Entre elas o famosíssimo especial de fim de ano de Roberto Carlos. Aliás, ele praticamente inaugurou a Globo em 1965, e fazendo às vezes de dublê de apresentador, já que o forte dele era dirigir os programas. E Carlos Alberto, naquela oportunidade, era o redator principal do programa Os Trapalhões, fazendo inclusive algumas pontas, incorporando o cara que se mandava no Didi Mocó e se irritava de verdade com as xistes do quarteto. Xistes são aqueles negócios chamados cacos, que é tudo aquilo que extrapola o script. Pois bem, um belo dia, o Vanucci convida o Nóbrega para uma sauna, porque no Rio de Janeiro, vocês sabem, existem muitas casas de sauna pela cidade. E os dois tiveram uma conversa casual, pois estavam em fim de contato com a Globo, e Vanucci comentou que a Band fez contato e o convidou para assumir o cargo de diretor artístico da emissora, visando a montagem de uma nova programação para 1987, mais diversificada porque ainda tinha aquela tarimba de ser o canal do esporte. Nos planos de Vanucci estava um programa infantil vespertino, que era o ZYB Bom, em que ele colocou os filhos dele para trabalhar, a Areta, o Rafael Vanucci e um tal de Rodrigo Faro, sem contar a belíssima Samantha Dalsólio, uma morena caucasiana. Uma série de programas humorísticos, como Ajuda no País das Maravilhas, Sente Firmeza e Bronco, trazendo de volta à TV grandes nomes do ramo como Ajudo Ribeiro, que curiosamente foi demitido da Globo em pleno dia de Natal. Olha o Grinch já plantando naquela época. E o Ronald Golias, que estava já há um tempo afastado da televisão e fazia espetáculos teatrais em todo o país, garantia de muito sucesso. Além de um programa semanal que abordasse o espiritismo e a paranormalidade, que era a Terceira Visão com o Luiz Antônio Gasparetto, que era um antigo sonho do diretor. Até aí era uma conversa normal, só que a certa altura, o Vanucci, que era espírita praticante, e essa é a razão dele expressar o desejo de colocar no ar a Terceira Visão, disse ter tido uma visão com o falecido humorista e apresentador Manuel de Nóbrega, um dos grandes nomes do humorismo da TV brasileira. E a mensagem que ele recebeu e que estava transmitindo para o Carlos Alberto era de que o pai dele não admitia o fato de o programa A Praça da Alegria estava fora do ar há muito tempo. Lembrando que esse programa tinha saído do ar na Globo em 78. E teria expressado o desejo de ver o filho, resgatar o filho dele, o Manuel, resgatar o filho dele, o Carlos Alberto, resgatar o programa e que pudesse dar continuidade nessa linhagem familiar. Então a volta da praça estava também nos planos de Vanucci. E o Carlos Alberto, que é uma pessoa extremamente sensível, para não chamá-lo de manteiga derretida, seria ofensa, ficou visivelmente emocionado e aceitou o convite para integrar esse projeto da nova programação da Band, que era ainda a Rede Bandeirantes de televisão. Então chegou o ano de 1987 e tá lá o Vanucci assumindo finalmente o cargo de diretor artístico da Band. E meio ao planejamento que estava sendo feito, encontrou um empecilho. O nome Praça da Alegria ainda era de propriedade da Globo, e após muitas conversas que teve com o Carlos Alberto, foi acertado que o nome do programa na Band seria rebatizado de Praça Brasil. E admito um nome horrível, horroroso. E para trazer o humorístico de volta, o Vanucci contratou o Carlos Alberto com um salário de 250 mil cruzados na época, a moeda cruzado, mais um motorista personalizado, e ainda poder se hospedar no Hotel 5 Estrelas de São Paulo à sua escolha, já que o Nóbrega ainda residia no Rio de Janeiro. E ainda tinha o direito de ser o redator principal do outro humorístico, o Bronco, que o Vanucci tinha a intenção de resgatar o clima da família Trapo, trazendo o Golias de volta à televisão.
Com o teatro, eu lembro que quando eu era criança assistia com os meus pais o Bronco, no teatro, que era feito no Teatro da Brigadeiro Luiz Antônio, e era toda semana lotava, não tinha um lugar vazio sequer, e era garantia de sucesso. E aí, em 27 de março de 1987, uma sexta-feira à noite, finalmente estreia na Band o programa Praça Brasil. E logo de cara mexe com o termômetro de audiência da TV brasileira. O Ibope de São Paulo, por exemplo, registrou uma média de 8 pontos e picos de 11, o que era excelente para os padrões da Band, se for alguma coisa que não tenha nada a ver com esporte. Para vocês entenderem, quando o programa estreia na TV, começa logicamente com uma audiência alta. Porém, na segunda exibição, há a tendência desses números diminuírem. Só que com a Praça Brasil foi o contrário, porque na semana seguinte atingiu uma audiência recorde de 12 pontos, encostando no SBT, que no mesmo horário dava 14, também no Ibope de São Paulo, durante a exibição da série A Super Máquina, uma série cultuada para quem curte os anos 80. Nesse tete-a-tete. E aparentemente estava tudo bem, estava ótimo, mas toda aquela alegria escondia o que rolava de fato nos bastidores. Na Praça Brasil, o único contratado de fato era o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele tinha acabado de se tocar que, ao assinar aquele contrato, todo o elenco que ele havia escalado não tinha direito a um salário. Sobreviviam apenas com magros cachês com shows aqui e ali. Ou seja, eles estavam lá fazendo a Praça Brasil de pires na mão, literalmente. Foi então que pediu para o Vanucci a possibilidade de introduzir o merchandising no programa, onde situações seriam criadas para que seus personagens pudessem fazer os anúncios testemunhais. E recebeu uma resposta negativa de Vanucci, que o deixou aborrecido, magoado e arrependido em fazer o revival da Praça na Band. Até que num belo dia, no sábado pela manhã, após a exibição do quarto programa, no mês de abril, foi surpreendido com um telefonema de Silvio Santos. E o Carlos Alberto não ia com a cara do Silvio há mais de 10 anos. E ouviu dele mais ou menos essas seguintes palavras. É o seguinte, estou bastante intrigado com os índices de audiência que você está conquistando com a Praça Brasil. Vi aqui pelos jornais de São Paulo que você está ajudando a Band a ficar em segundo lugar de audiência com o programa com custo de produção quase 50% mais baixo que o valor de todos os filmes inéditos que acabei de comprar nos Estados Unidos para preencher minha grade. Fiquei surpreso que você trouxe a Praça de volta ao ar, mas se eu soubesse antes, faria uma proposta melhor para você trabalhar aqui no SBT. E digo mais, não há dinheiro que possa me impedir de trazê-lo para cá. Estou determinado a pagar a multa rescisória para você fazer a praça exclusivamente para o SBT. Quer saber mais? Pare imediatamente tudo o que você estiver fazendo na Bandeirantes. Mas eu não posso sair da Band, assim sem mais e menos, Silvio. Por quê? E aí Silvio foi direto. Aí foi a parte que tocou no Carlos Alberto. Prosseguindo. É o seu pai. É pelo Manuel. Ele lá em cima aceitaria o fato de você colocar a praça de volta lá no prefixo concorrente. Ele não aceitaria o fato de colocar a praça de volta num prefixo concorrente. Ele desejaria muito que você fizesse a praça nesta estação que ele ajudou a criar, o SBT. Tenho muita gratidão por ele, por ter doado a mim o Balde da Felicidade, que hoje é uma das maiores empresas do Brasil. Se eu te magoei em algum momento, aceite minhas desculpas porque ninguém é perfeito aqui na Terra. Quero você não pelo profissionalismo de um experiente redator de humor, mas por você ser da família. Você é da nossa família. É como irmão para mim. Minha proposta para trazê-lo de volta é um salário de 400 mil cruzados, mais 1 milhão em luvas. Luvas é quando o artista assina contrato com alguma empresa de publicidade, com algum anunciante ou com uma empresa audiovisual. É uma remuneração logo na assinatura do contrato, luvas. Motorista particular e hotel 5 estrelas garantidos, controle total nos textos dos personagens, contrato todo o seu elenco de comediantes e mais o direito de assumir a direção artística do SBT, que seria do seu pai. Se você quer mais alguma coisa, diga agora que eu faço tudo o que você pedir. Mais uma vez, o Carlos Alberto teve sua sensibilidade tocada e perdoou o Silvio na hora, pois aquilo não era apenas um convite para trocar de emissora, era um dever para poder verdadeiramente honrar o nome do pai. Quase sem condições de pronunciar uma única palavra, Nóbrega, sob lágrimas, pediu apenas 3 câmeras e uma ilha de edição para uma produtora de comerciais que possuía no Rio de Janeiro. Aquela conversa teria terminado com o seguinte diálogo de Silvio Santos. Pode ter certeza de uma coisa. Com a praça na Band, você só tirava o segundo lugar de audiência.
Mas com a praça no SBT, você vai conseguir ser o primeiro lugar de audiência. Uma vez aceita a proposta, as fofocas começaram a pipocar pela imprensa da época, de praxe, e os boatos já eram de conhecimento do Augusto César Vanucci, que teve sua confiança traída e abalada. Segundo a Band na época, o Carlos Alberto não honrou o compromisso firmado com a emissora, teria sido aliciado de uma hora para outra, e ainda ouvindo do já seu ex-diretor a seguinte frase: vai, aceita a proposta do Silvio que eu vou fazer de tudo para acabar com você. A praça no SBT teve que mudar de nome novamente, passou a se chamar A Praça é Nossa, e estreou definitivamente em 7 de maio de 1987. Se o programa tinha apenas uma hora de duração na Band às sextas-feiras à noite, no SBT passou a ter um pouco mais de 1h30, indo ao ar às quintas-feiras. E logo na estreia, a promessa de Silvio Santos se concretizou. O Ibope de São Paulo acusou 32 pontos em favor do humorístico contra 22 do Globo Repórter. E ainda quebrou um tabu na TV brasileira. Até aquela época, o Ibope divulgava a lista dos 10 programas mais assistidos da semana em São Paulo, e todos eles eram da Globo. Com a Praça é Nossa no ar, o SBT invadia tal lista com bastante regularidade, frequência. Em alguns casos, sapecava um segundo programa para integrar os top 10, que era com o show de calor dos quadros do programa Silvio Santos. O que vocês vão ver agora é um trecho que eu consegui de um colecionador, lembrando que eu só tenho esse trecho, hein? De um programete em que a própria Band exibiu na semana de estreia de A Praça é Nossa, prestando contas ao telespectador, expondo o caso que envolvia o humorista Carlos Alberto de Nóbrega. O apresentador em questão, o humorista, o experiente jornalista Ney Gonçalves Dias, entre outras explicações, apresenta um áudio de uma entrevista que Nóbrega concedeu em 1976, onde tornava pública sua ira contra Silvio Santos, cujas declarações, infelizmente, o tempo tratou de comprová-las. Confiram. Por isso é preciso que explique quem ignora a luta empreendida pela Rede Bandeirantes de Televisão ao longo dos seus 20 anos de existência. Hoje, felizmente, a Bandeirantes é a segunda rede do país e continua crescendo. Na metade do ano passado, a empresa fez várias contratações, entre elas resgatou como apresentador o produtor humorístico Carlos Alberto da Nóbrega, que cresceu e se desenvolveu profissionalmente ao abrigo do pai, o mestre saudoso Manuel de Nóbrega. O Carlos Alberto, apesar de seu vínculo com a Bandeirantes, por 30 dinheiros, se foi. Agora vocês vão ouvir um trecho de uma entrevista de Carlos Alberto feita há 10 anos, onde o Carlos Alberto acusa o seu atual patrão, Silvio Santos, de ter roubado 10% das ações de uma televisão pertencente ao seu pai, o saudoso Manuel de Nóbrega. 10% das ações da televisão. Isso não é roubo. Isso é uma safadeza, isso é uma crueldade, é um canalha, é ladrão, é safado. Certo? Por isso que eu não gosto dele. Nunca mais eu falei com ele. Falei com ele no dia que minha mãe morreu e no dia que a mulher dele morreu. Mas nunca mais eu ouvi que não quero ter. Então, tá aí, a história é essa, ela tá aí hoje. Ele nessa televisão, o governo lhe dando todo o apoio, que ele é um artista que mais toma mal do governo. Muda de governo, ele muda de ideia. Hoje ele está puxando o saco do Montoro, como puxava aí, até novembro do Maluf. E se amanhã cair um Figueiredo, entrar aí o Fidel Castro, ele vai achar que Fidel Castro, o Cuba é a coisa mais certa do mundo. Porque o Fidel não tem bandeira, não tem nada, não tem religião, não tem nada. Ele tem dinheiro, só. Ele não tem sangue, ele não tem nada, só tem dinheiro. Então é essa a história do Silvio Santos que eu conto. Esta é a vida. Eu sou um animador de ideias e de conflitos. Você julga a posição de dois homens de relativa participação na vida pública do país e até nos destinos da comunicação brasileira, principalmente de um, que é o seu Silvio Santos, que, aliás, é um homem que eu cumprimento pelo seu extraordinário progresso. Ele conseguiu, vendendo caneta Bic na Praça da Sé, ser hoje dono de uma das mais importantes redes de televisão do país. Ele não é brasileiro, mas tem 2 redes de televisão. Mas isso é colocado para que você saiba e tome a sua posição. O nosso amigo Ney Gonçalves Dias cometeu uma gafe nesse finalzinho. O Silvio Santos não é um imigrante residente em São Paulo. É brasileiríssimo.
Começou a vida vendendo porta-documentos de plástico na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e só veio para São Paulo tentar sorte às vésperas das comemorações do 4º centenário, onde permaneceu, nunca mais voltou. E além de ser dono do SBT, era sócio da TV Record de São Paulo e da TV Corcovado do Rio de Janeiro, que começou como TV Copacabana, mas teve que mudar de nome, por direitos, por questões judiciais. Em agosto de 1987, durante o 6º aniversário do SBT, o caso aberto foi solicitado pelo Luciano Calegari, outro gênio da televisão, a gravar um depoimento especial para uma convenção anual que a emissora organizou em Águas de Lindóia, interior paulista, para os profissionais da rede e representantes das afiliadas. Aqui ele faz um balanço dos primeiros 100 dias como contratado do SBT. E seu discurso foi totalmente diferente da entrevista que vocês ouviram agora há pouco. Eu também só tenho esse trecho, não custa nada repetir. E reparem que em nenhum momento ele cita a Band. Vejam. Bonito cenário, né? A Praça Nossa. Mentira, é a Praça da Alegria, contra o nome, contra a roupa. Só continuou o calor humano, continuaram os artistas que começaram na praça. O banco é outro, mas o Simplício é o mesmo. O cenário é outro, mas o Borges é o mesmo. O mesmo canarinho sem vergonha. A mesma Consuelo do marido Oscar, a Zilda, enfim. Não posso falar, senão vou acabar esquecendo o nome de muita gente que eu não posso esquecer. Mas a praça tem muito de mim, porque a praça era a vida do meu pai. Eu me lembro, eu tinha 20, 21 anos de idade, 30 anos atrás. Eu sentava no banco ao lado dele, assustado, com medo de tudo que estava começando a acontecer na minha vida. E a gente trocava ideias, brincava, os problemas do jovem de 55, 56, 57. 31 anos depois, estou eu aqui de cabelo branco, sentado no banco da praça com meu filho, contando os problemas do jovem de 87. A vida continua. Mas esta praça aqui tem muito de mim, porque ela é a continuação de um trabalho que começou em 1956 e está continuando gostoso, bonito, aqui na TVS. Uma estação que meu pai inaugurou. Por intermédio dele, muita coisa começou aqui. E eu voltei. Depois de longo tempo, voltei para minha casa. E voltei para ficar. Eu voltei para continuar um trabalho que parou. E eu prometo a vocês que o trabalho vai continuar. O primeiro passo foi a Praça Nossa. O segundo passo vai ser a comédia que eu estou preparando, que vocês vão saber nessa reunião que estão tendo aí em Lindóia. O ano que vem eu estarei morando em São Paulo, se Deus quiser, fazendo parte dessa equipe maravilhosa, num lugar que vai ser escolhido ainda para eu trabalhar, e pretendo lançar muitos programas novos, enfim, fazer dessa TVS aquilo que meu pai sonhava fazer, e vou fazer, se Deus quiser. Principalmente porque eu tenho o Silvio do meu lado, que me deu aquela força enorme no dia que eu entrei aqui, com 51 anos e assustado, talvez mais do que nos meus 20 anos, e o Silvio deu aquele aval muito bonito. O Silvio entrou por ali, de camelô, e fez aquela declaração de amor para mim. Aquilo foi muito importante porque o público da TVS e o Silvio Santos se misturam. Eles são uma coisa só. E o Silvio chegando aqui, falando aquilo tudo, ele estava dizendo para o público dele da TVS, pode vir que a coisa vai ser boa. E foi. Hoje somos líderes de audiência em quase todo o Brasil, com a graça de Deus. Mas não foi só isso, não. Uma coisa muito importante, eu já passei por quase todas as estações de televisão do Brasil. Graças a Deus deixei as portas abertas em todas elas. Tenho grandes amigos na Globo, na Record, enfim, todas elas. Na extinta Tupi. Mas uma coisa que me deixou muito impressionado na TVS foi o calor humano desse pessoal que trabalha aqui. Eu que já estava desacreditado dos homens, dos colegas, do ambiente, vendo aquela frieza, aquela indiferença que havia, cada um procurando o seu, eu levei um susto. Quando eu cheguei, entrei na TVS
porteiro sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo está bem com a vida. Falar de um, não falar de outro seria uma injustiça, mas toda a equipe técnica, segurança, a maquinária, os câmeras, som, todos, me receberam assim de uma maneira maravilhosa. E a maneira que eu tenho de pagar essa gentileza é procurando dar o máximo. E se você aí que ainda não me conhece, que ainda não teve o prazer de vir aqui, de me dar o prazer de vir aqui ver a gente, se você precisar, eu vou até você. Eu vou até a sua cidade, seja onde for. Com o maior prazer, o seu estado, pode ser no Amazonas, Rio Grande do Sul, onde for, eu estarei. E guarde isso. Quem procura o Carlos Alberto, acha aqui. Concluindo, para preencher o esvaziado Praça Brasil, o Augusto César Vanucci chamou o multiartista Moacir Franco para substituir o Carlos Alberto de Nóbrega e convidou outros comediantes que estavam afastados da TV, sumidos entre aspas, para dar um novo ritmo humorístico, que ficou no ar até 1988, quando Vanucci deixou a direção artística da Band. E em meados de 89, a Band mudou o nome do programa para Sorriso na Praça. Mas como não podia mais usar o termo praça, ficou apenas Sorriso, e ficou pouco tempo no ar. Enquanto isso, a Praça é Nossa continua no ar até hoje. Mudou algumas vezes de dia, de horário, mas sempre integrando a lista dos 10 programas mais assistidos do SBT, segundo o painel nacional de televisão do Ibope. São coisas que acontecem no submundo da televisão. Por trás de um vídeo, há sempre uma história. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo novo, desse projeto piloto que eu estou desenvolvendo com vocês. Se vocês gostaram, aproveitem, recomendem, divulguem, compartilhem, comentem, aproveitem, dê o seu joinha, se inscrevam, ativem o sininho, porque tenho certeza que quando começa o final de semana, podem ter certeza, quando começar o final de semana, é certo de que terão conteúdos novos aqui no canal Egon Bonfim, aqui no YouTube, tá certo? Beijos mil para todas, abraços mil para todos e até a próxima!